faço parte do time de implantação da Fortes Tecnologia. Hoje no Fortes na Prática nós vamos apresentar no sistema como fazer o cadastro de usuários no Fortes AC, como enviar esses convites, como fazer a integração para o Fortes Conecta e vamos também ver as ocorrências dos apontamentos da folha no Fortes Conecta. No Fortes AC, no subsistema Administração, no menu Cadastros, Usuários, Cadastros, no usuário admin, que já vem cadastrado no Fortes AC, o usuário vai cadastrar o e-mail do usuário administrador. Mas para o Conecta, o usuário vai precisar deixar marcada a opção gestor da empresa. Por quê? Porque para o Conecta, ele tem dois tipos de usuários, o usuário gestor e o usuário publicador. Se tiver marcado gestor da empresa, ele entende que o usuário administrador, ele vai ter acesso a tudo que for publicado para a empresa cliente, as pastas que foram criadas, os arquivos compartilhados com a empresa cliente. Já com essa opção desmarcada, ele já entende que é um usuário publicador. O usuário publicador consegue compartilhar relatório com as empresas clientes, consegue abrir pastas e subpastas, só que ele não tem a visão geral de tudo aquilo que é compartilhado com a empresa cliente. Então, nesse nosso exemplo, eu vou deixar o gestor da empresa marcado. Já como usuário da visão publicador, eu vou só apresentar para vocês como ficaria. Ficaria desmarcado a opção gestor da empresa. Já para enviar um convite para a empresa cliente, pode ser em qualquer subsistema, ou contábil, ou fiscal, ou módulo pessoal. Se for pelo módulo fiscal, o usuário vai precisar acessar a empresa em questão e ele tem duas formas de localizar o acesso para o envio desse convite. Ou pelo painel, pelo caminho Movimentos, Integração Fortes, Fortes Conecta Painel, que ele vai abrir a janelinha do Fortes Conecta. Ou pelo ícone da nuvem, aqui ao lado direito do sistema de vocês, tem um íconezinho da nuvem, que também vai trazer a janelinha do Conecta. Na opção Convites, vocês vão clicar, o usuário vai clicar em Novo Convite, e aqui na opção do maisinho, vai adicionar o endereço de e-mail da empresa cliente. Adiciona o e-mail e clica no ticketzinho verde. Após essa informação, vai clicar no enviar. O que é que vai acontecer? A empresa cliente já vai receber o convite para que ele tenha acesso ao Conecta Web. O que é que a gente também pode, do escritório contábil, fazer? A gente também pode realizar uma publicação de um relatório, que aí o cliente ele já aceita o convite e ele já visualiza algum relatório. Nesse exemplo, no módulo pessoal, a gente pode estar compartilhando algum relatório, ou do pessoal, ou do fiscal, lembrando, ou do contábil também. Então, por exemplo, aqui em empregados, a gente tem a opção de contrato de trabalho. Vou selecionar aqui um empregado específico. E na opção um pouco mais à esquerda, lá em cima, tem Fortes Conecta. Vocês vão adicionar o nome. E na opção Compartilhar, o sistema ele já tem algumas pastas padrões. Nesse momento, o usuário ele pode criar pastas ou subpastas. Por exemplo, na pasta do pessoal, para criar uma nova pasta abaixo do pessoal, é só clicar no maisinho e adicionar a pasta que vai querer utilizar. Ele vai ficar aqui embaixo, tá? Se eu errei, eu tenho a opção de
editar no lapisinho para ajustar. Por fim, pastas que foram criadas pelo usuário, ele consegue excluir. No nosso exemplo, eu vou deixar aqui o adicionar. Quando o cliente ainda não aceitou o convite, não vai aparecer aqui abaixo o endereço de e-mail a ser notificado. Então, vocês vão precisar clicar no maisinho e adicionar o endereço do e-mail do responsável da empresa. No nosso exemplo, eu vou selecionar aqui o e-mail em questão da empresa cliente e vou clicar no OK. Pronto, compartilhamento concluído com sucesso. Na visão do e-mail do cliente, o que é que ele vai receber? Ele vai receber um e-mail na caixa de entrada dele como convite Fortes Conecta. Pronto. Ele vai precisar clicar em aceitar o convite, que no nosso exemplo, se eu clicar aqui, não vai dar certo porque eu já acessei e já cadastrei o convite. E também ocorreu uma notificação porque foi compartilhado um relatório do escritório contábil com a empresa cliente. O que que ele vai fazer? Ele vai acessar o Fortes Conecta Login e vai precisar ter que criar o acesso dele de senha. Para quê? Ele vai precisar cadastrar uma senha de acesso. Aqui, como a minha já está criada, já está acessada, logada na realidade, por isso que ele já entrou inicialmente na tela. O que é que vai acontecer? Na parte de relatórios, ele vai ter acesso apenas ao ambiente Conecta do acesso da empresa dele. Então, empresa cliente. Em arquivos ou no sininho, vai chegar a notificação para ele. E em arquivos, do nosso lado esquerdo, ele vai ter justamente as pastas que estão lá no Fortes AC, do contábil, do fiscal e do pessoal. Então, ele vai clicar na pasta do pessoal, na pasta que foi criada agora, o adicionar, e dentro da pastinha vai ter justamente o arquivo que foi compartilhado do escritório contábil. Ele vai clicar em ver protocolo. O que é que vai acontecer nesse momento? Como ele ainda não aceitou a visão da visualização do arquivo, para ele visualizar, ele pode clicar aqui em ações, que ele fez o quê? O download da informação. Então, aqui abaixo, ele vai dizer o dia e o horário que a empresa cliente visualizou aquele relatório compartilhado. E o status que estava como pendente, agora ele fica como concluído. No sistema, o que é que vai acontecer? Quando é o envio do primeiro convite para a empresa cliente, o cliente recebe um convite e o escritório contábil, do e-mail que ele mandou o convite, que está cadastrado lá no subsistema administração, ele também recebe um convite. A diferença é que o escritório contábil, quando ele recebe esse convite, ele recebe também uma senha de acesso, tá? Então, ele vai acessar o login do Conecta Web e vai informar essa senha de acesso. Quando ele informar, o escritório contábil também terá um acesso ao Conecta Web, só que na visão gestão contábil, tá? Em arquivos, para o escritório contábil, como ele tem as empresas que já disparou o envio dos convites, ele pode filtrar pela empresa em questão, tá? Então, ele filtra e quando ele der um duplo clique na empresa que ele compartilhou, ele vai poder também ter a visão do que ele compartilhou com a empresa cliente. Então, o que tiver no Fortes AC vai também espelhar no ambiente Conecta Web do escritório contábil e também do Conecta Web da visão da empresa cliente. Tá? Só que, quando o cliente acessa o Conecta Web, alguns campos ele não tem acesso ainda. Por exemplo, o campo de ocorrência da folha,
vai aparecer para ele, quando ele clica, uma telinha na cor azul dizendo que ele não tem acesso ainda. Também informação de solicitação de férias, solicitação de rescisão e o inventário. Para isso, o escritório contábil também vai ter que fazer algumas sincronizações. Ou no menu Utilitários, Configuração, ou Configurações aqui abaixo, no final da telinha. Nessa tela, o que é que o escritório contábil precisa fazer? Aqui na setinha, na frente do geral, nós temos a opção Fortes Conecta. Então, estes campos não estarão acessíveis, não estarão marcados, na realidade, né? Então, inventário também pode ser sincronizado pelo módulo pessoal, ou fiscal, ou contábil também. O usuário vai marcar as informações de solicitações de admissão, ocorrências da folha, rescisão, férias. E depois clica no Aplica e clica no OK para salvar essas informações. Então, ele fez a sincronização para que a empresa cliente tenha acesso a estes campos que estavam inicialmente inativos. Outra sincronização que o escritório contábil vai poder fazer, quando a empresa cliente solicitar rescisão e clicar em solicitar nova rescisão, vai aparecer também uma telinha na cor laranja dizendo que os tipos de rescisão não foram sincronizados. O escritório contábil, no íconezinho da nuvem, o que ele vai ter que fazer? No campo Sincronização, em Cadastros, a última opção, Tipos de rescisão. É aqui onde o usuário vai selecionar quais são os tipos que ele vai sincronizar com a empresa cliente. Então, seleciona e depois clica na opção Sincronizar, que tem tanto o enviar dados para o Fortes Conecta ou excluir dados do Fortes Conecta. A opção excluir, ele só vai excluir se em nenhum momento o tipo de rescisão foi utilizado em alguma rescisão. Já o enviar dados é o início da informação, então a gente seleciona e clica em enviar dados. E ele vai ficar com esse coloridozinho verde, que significa dizer que está enviando para o ambiente do Conecta Web. Tá? Quando essa informação ela é sincronizada, quando o cliente vai clicar em solicitar rescisão, os tipos de rescisão vão estar disponíveis aqui. Ele só demora um pouquinho a sincronizar, não se preocupem, tá? Então, ali ele ainda está sincronizando, por isso que não chegou a informação para cá. Então, o cliente vai selecionar quem é o colaborador, vai informar o tipo de rescisão, o tipo de aviso, se indenizado ou trabalhado. Então, dependendo do tipo que ele selecionar, o sistema vai trazer as telas, vai fazer as alterações. Se for indenizado, basta colocar a data da rescisão e depois clique em enviar. Tá? Então, só recapitulando. Para eu fazer a integração com o Conecta Web da visão da empresa cliente, o escritório contábil vai precisar em configurações ou em utilitário configurações, na opção geral e na opção Fortes Conecta. Vai selecionar os campos. Se não tiver o inventário, não há necessidade de sincronizar agora, né, que não tem cadastros de produtos. Clique em aplicar em OK. A outra sincronização que o escritório contábil precisa fazer são os tipos de rescisão. Sincronização, opção tipos de rescisão. Tá? Bom, depois que a empresa cliente já tem essas informações liberadas, nós temos as opções dos apontamentos de folha. Se tem falta, se tem hora extra, comissão. Então,
A empresa cliente tem algumas possibilidades de mandar essa informação para o escritório contábil. Clicando em nova ocorrência, ele pode selecionar o empregado, informar a data e a natureza. Então, por padrão, já vem algumas naturezas cadastradas. Se for a falta, ele vai informar qual foi a data da falta injustificada. O funcionário faltou e não trouxe o atestado médico. Tá? Também, ele tem a opção de ocorrências em lote, onde vai trazer todos os funcionários por coluna e as informações das ocorrências. A falta, a comissão, então as ocorrências vão trazer aqui por coluna. Mas já na opção de nova ocorrência, ele também tem como obter um layout de importação. Como assim? Ele vai baixar um arquivo em Excel, onde ele vai fazer os apontamentos, informar a data, a matrícula do funcionário que está cadastrado no sistema, a natureza, conforme a gente acabou de ver, né? Então, essas informações aqui, ó. 1 é falta, 2 comissão, tá? O valor, se for comissão, se for falta, a quantidade de faltas, né? E se for hora extra, a quantidade de horas. Salva o arquivo. O ideal é que ele salve no campo que ele lembre, pode ser na área de trabalho, depois ele apaga. E quando estiver pronto, ele vai clicar em importar arquivo CSV, vai selecionar o arquivo e vai importar para o escritório contábil. No nosso exemplo, a gente vai fazer aqui só de um. Vamos dizer que o colaborador faltou ontem, não trouxe o atestado e ele vai clicar em enviar. Como essas ocorrências vão chegar aqui no escritório contábil? Se o usuário for efetuar um logoff que não precisa, mas eu vou só aqui apresentar para vocês, ele vai trazer uma janelinha com algumas informações que estão pendentes de importação do Conecta. Pronto, ó. Existem ocorrências do Conecta a serem importadas, existem férias pendentes, existem admissões pendentes, tá? Ou uma outra opção aqui no menu, movimentos, empregados, opção ocorrências. Do lado direito, nós temos um botão chamado Ocorrências Conecta. Pronto, ele vai trazer aqui as ocorrências dos apontamentos da folha de pagamento. Quando o usuário é a primeira vez que faz a ativação e não tem o cadastro de ocorrência parametrizado no Fortes AC, a priori, o status ele vai trazer como erro. Por quê? Essas duas colunas, código de ocorrência e ocorrência, eles vão estar em branco. Por isso que o status ele vem com erro. Para que a gente faça a parametrização, o que é que a gente vai precisar fazer? No menu Cadastros, Ocorrências, o usuário vai precisar fazer os cadastros do que tem de apontamento da folha de pagamento como variáveis. Falta, comissão, hora extra ou algum outro que vocês utilizem. Então, aqui é só clicar no novo. No meu exemplo, eu vou clicar no editar. Vai informar a descrição falta. Na natureza, vai localizar também a descrição falta. E o evento padrão do sistema, que é o 321. Dependendo da sua base de dados, se você cadastrou falta também com outro código, mas o padrão do sistema é o 321. E salva no OK. Do mesmo jeito, é comissão. Tá? Comissão, natureza comissão, evento comissão. Ah, mas na natureza eu não tenho uma opção hora extra 70%, que eu utilizo na folha. Pronto. Quando o usuário não tem, ele vai de novo na nuvenzinha, no ícone do Conecta, na nuvenzinha,
E nós temos a opção natureza das ocorrências. Em natureza das ocorrências, como padrão, ele só vem até a opção falta. Demais, a serem utilizados na folha, o usuário terá que cadastrar para sincronizar com o Conecta. Então, vai clicar no incluir, vai informar qual é o evento e vai dizer se é por valor ou por quantidade de horas. Clica no OK, ele pergunta se deseja o envio da natureza, é só clicar no sim. Ele vai também sincronizar com o Conecta Web do escritório da empresa cliente. Tá? Também, se ocorrer algum erro de digitação, eu tenho como alterar. E se foi um evento que eu cadastrei, mas que eu nunca utilizei, eu também tenho a opção de excluir. Mas aquele evento que já foi utilizado, nem que seja uma única vez na folha, eu já não consigo mais fazer essa exclusão. Tá? Então, é aqui em naturezas das ocorrências que eu preciso cadastrar, porque é aqui que vai aparecer as informações. Tá? Pronto. Depois que eu ajusto esses cadastros, o status ele vai voltar para aguardando importação. Então, se eu sair da janela, não tem problema. É só vocês, de novo, virem movimentos, empregados, ocorrências, ou pode deixar como favoritos, clicando na estrelinha, ou vai ficar aqui salvo os últimos recentes, os últimos acessos recentes. Clica de novo em Ocorrências Conecta, seleciona e clica em importar. Mas nós também temos outras opções. Dependendo do tipo de natureza, eu tenho como rejeitar, descrevendo o motivo pelo qual eu estou rejeitando aquela informação da empresa cliente. E clico em enviar o motivo. Ele vai receber na caixa de entrada do e-mail dele a notificação, mas aí ele tem que acessar o Conecta Web para verificar o que é. O atualizar informações e aqui é a opção de visualizar os erros quando tiver aqui o status como erro. Nesse exemplo, eu vou clicar em importar, importação concluída com sucesso. E onde é que vai estar essas informações? Então, eu criei aqui uma falta para o colaborador 18. Vai ficar tudo em ocorrência dos empregados. Como a tela ficou em aberto, eu só vou clicar aqui no filtrar para ele atualizar as informações. Então, está aqui a falta do colaborador no dia 14. Após a importação, terminou a competência. Em movimentos, folha de pagamento criar. Clique em avançar. No nosso exemplo, eu só vou criar aqui para o LS para a gente visualizar. Vou calcular. Aqui é referente a mensagens de férias, tá? Não tem nada a ver com o Conecta. Deseja exibir o relatório da folha? Eu vou dizer que sim, e aqui é um atalho para visualizar as informações. Nesse momento, como a gente está conferindo, não vou encerrar a folha de pagamento, vou clicar em cancelar. Então, ele trouxe aqui o desconto da falta e 2 dias de DSR. Se ele não veio a falta e os dias de DSR estão incorretos, porque essa semana não tem, que ele faltou, não tem feriado, o que é que pode ocasionar? Não veio a falta. Quando eu faço o cadastro de ocorrências de falta, eu tenho que vir em configurações. Na opção outros, eu tenho que informar aqui na ocorrência de falta o evento, o cadastro da falta que eu fiz lá em cadastro de ocorrências. E na segunda aba é aqui onde eu vou marcar a opção lançar eventos de desconto. Tá? Clico em aplicar e depois clico no OK. Já para o DSR, o que é que o usuário precisa se atentar?
em cadastros, horários, jornada de trabalho, a jornada que está vinculada ao cadastro do funcionário, a questão dos dias úteis, tá? Se o sábado ele está considerando como dia útil, tá? Então, precisa verificar o cadastro de jornada, a questão do dia útil, e os cadastros de feriados fixos ou móveis, cadastros gerais, fixos ou móveis. Por quê? Porque pode ter um cadastro de feriado numa data incorreta, que pode ocasionar também. E é isso. Ficamos por aqui com mais um Forte na Prática e até a próxima.